Rádio Alcaville apresenta Programa Evangelho no Lar Online, um momento de encontro familiar com a espiritualidade sob a égide de Jesus. Uma produção da equipe Casa Virtual Luz Espírita. Aceita a própria vida, buscando melhorá-la. Nesse instante, vamos unindo nossos corações, entrelaçando nossas auras, esquecendo dos problemas da semana. Pedimos a presença do mentor do lar, humildemente, e o de todos que aqui estão presentes. E assim, nos ligando mentalmente com as correntes de higienização que vão recolhendo e tirando formas e pensamentos e vão instaurando uma rede magnética. De negativo será levado para as colônias de tratamento, e tudo de negativo será levado para as colônias de tratamento. E assim vamos sentindo nossa casa toda limpa e purificada, e que nos acompanhe neste Evangelho Ricardo e Ismael. Dos anjos guardiões eu vou até Maria, encontro com o seu filho fiel, e a Jesus eu peço que nos leve ao nosso Pai maior. Eu agradeço e quero que permita a ser o Evangelho só do amor. E assim seremos o seu Evangelho. E assim seremos o seu Evangelho. Vibrem pro pai e pra mãe, vibrem pro lar mais gentil, vibrem aos nossos irmãos e para o nosso Brasil. Vibrem pro enfermo e pro são, vibrem o amor fraternal, vibrem por cada nação e pela paz mundial. Vibrem pro pai e pra mãe, vibrem pro ar mais gentil, vibrem aos nossos irmãos e para o nosso Brasil. Vibrem pro enfermo e pro são, vibrem o amor fraternal, vibrem por cada nação e pela paz mundial. Vibrem pro pai e pra mãe, vibrem pro lar mais gentil, vibrem aos nossos irmãos e para o nosso Brasil. Vibrem pro enfermo e pro são, vibrem o amor fraternal, vibrem por cada nação e pela paz mundial. E assim seremos o seu Evangelho. Graças
Estamos iniciando o nosso Evangelho no Lar da Casa Virtual Luz Espírita. Eu, Adriana, juntamente com os irmãos da Colônia Maria de Nazaré, estamos chegando a seus lares para juntos formarmos uma corrente magnética emanando luz e aprendizado, inundando o nosso ninho familiar com as bênçãos do nosso Pai amado e os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Obrigada por nos receber em seus lares. Estamos contentes de comungarmos juntos nesta reunião, buscando paz, harmonia e luz, através dos caminhos ensinados pelo Mestre Jesus, e fazendo uso do seu medicamento mais poderoso, o Evangelho no Lar, que é uma reunião fraternal dos componentes do lar sob amparo de Jesus, visando transformar o lar terreno num ninho de amor, concórdia, colaboração e perdão entre os integrantes da família. Podemos assim transformar aos poucos a nossa casa material num aconchegante ponto de refazimento de energias espirituais, irmãos. Então, para quem está participando pela primeira vez do nosso Evangelho no Lar, o formato deste trabalho abençoado se inicia como uma prece de abertura. Na sequência, lemos e comentamos um trecho do Evangelho. Na sequência, temos as vibrações. Por isso é importante que cada um providencie os nomes das pessoas para quem queiram emanar vibrações positivas, amor, saúde, paz, prosperidade. Não é uma regra, porém é bom para que a gente não esqueça. Não querendo anotar num papel ou providenciar estes nomes, podemos deixar que venham à nossa mente na hora das vibrações. A espiritualidade se encarrega de quem precisa receber essa lembrança. Após as vibrações, nós temos a fluidificação das águas, a espiritualidade maior, os nossos parceiros espirituais da Colônia Maria de Nazaré, que tutelam nosso trabalho, fluidificarão as nossas águas, colocando nelas os medicamentos que estamos necessitados. Então, se alguém ainda não providenciou o seu copinho com água, convidamos que o faça. O Evangelho no Lar finaliza com a prece de encerramento e a comunicação do encerramento. Lembramos que o objetivo do Evangelho no Lar é praticarmos a caridade moral através da irradiação e da meditação. Portanto, queridos irmãos, nós precisamos sim acessar os sentimentos mais nobres do nosso espírito. Então, convido agora todos os irmãos conectados nesta rede de luz e refazimento para fechar suavemente os olhos, ir buscando se acomodar confortavelmente em seus assentos e, juntamente com o auxílio dos irmãos da Colônia Maria de Nazaré, vamos dar início ao nosso Evangelho do Lar de hoje. Vamos à leitura do Evangelho de hoje. No capítulo 22, item 1, indissolubilidade do casamento. Também os fariseus vieram ter com ele para o tentarem e lhe disseram: será permitido a um homem despedir sua mulher por qualquer motivo? Ele respondeu:
Não lestes que aquele que criou o homem desde o princípio os criou macho e fêmea, e disse: por esta razão o homem deixará seu pai e sua mãe, e se ligará à sua mulher, e não farão os dois senão uma só carne? Assim, já não serão duas, mas uma só carne. Não separe, pois, o homem o que Deus juntou. Mas por que então retrucarem eles? Ordenava Moisés que o marido desse à sua mulher um escrito de separação e a despedisse? Jesus respondeu: foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés permitiu despedisseis vossas mulheres, mas no começo não foi assim. Por isso eu vos declaro que aquele que despede sua mulher, a não ser em caso de adultério, e desposa outra, comete adultério, e que aquele que desposa a mulher que outro despediu, também comete adultério. Então, irmãos, um tema que podemos dizer bastante atual, né? Vivemos nossos dias envolvidos com situações de casamento e também de casamentos desfeitos. E na maioria das vezes, quando passamos por situações dessas, tanto ao contrairmos matrimônio ou separarmos, estamos tão ocupados com o nosso orgulho e nossos sentimentos que esquecemos do contexto, né, real, de avaliar por que Deus instituiu o casamento, qual a função do casamento na sociedade e para nossa evolução. O ser humano, ele é uma criatura sociável. Sendo assim, necessita do convívio com outros seres para desenvolver-se e também para colocar em prática os ensinamentos adquiridos numa permuta constante de experiências. E essa permuta constante de experiências, ela é feita na sociedade. A sociedade, como a conhecemos, é composta de várias outras sociedades menores. E essas sociedades menores são as famílias. Uma sociedade sadia só existe com famílias sadias. E as famílias iniciam aonde? No casamento, não é mesmo? Aí, se só fizermos esta pequena reflexão, já vamos ter um pouquinho de noção da responsabilidade que é o ato de casar. E aí, parando para pensar, nós vamos chegar na conclusão que o resultado natural do amor é o casamento. Quando se tem por meta o relacionamento sexual e afetivo, geradores da família e do companheirismo, isso é o resultado natural do amor, o casamento, né? Avaliando as relações, podemos dizer que no princípio da relação afetiva, o amor-paixão, vamos chamar assim, amor-paixão, os gregos chamavam de amor eros, né? Ele é muito forte e prevalece aos demais tipos de amor. À medida que o tempo passa, vai perdendo a sua força
embora ele permaneça. É quando surge então o amor-companheirismo. Os gregos diziam o amor ágape, aquele amor que se alegra com a alegria do outro, que fica feliz com a felicidade do outro, onde nos sentimos bem em privar da sua presença. É quando fazemos o bem sem esperarmos a retribuição. E no futuro restará apenas esse amor-companheirismo, que se chamará de amor universal. O casamento, irmãos, ele representa um alto estágio de evolução do ser, quando se reveste de respeito e consideração pelo cônjuge. E se existe respeito e consideração, firma-se o quê? Na fidelidade e nos compromissos da camaradagem, independente do tempo da duração desse casamento, né? Para o espiritismo, o casamento, ele se concretiza pelo compromisso moral dos cônjuges e é assumido perante o altar da consciência no templo do universo. Naturalmente, amigos, o casamento civil é um dever a ser cumprido pelos espíritas. Por quê? Porque legitima a união perante as leis vigentes que asseguram ao homem e à mulher direitos e deveres referentes à sociedade que habitamos. Casar, gente, é tarefa para todos os dias. Não é um momento, um dia e uma hora marcada. Nós casamos todos os dias. Porém, gente, vejam, somente da comunhão espiritual gradativa e profunda que vai surgir a integração dos cônjuges. Esse é o verdadeiro casamento, é quando acontece a comunhão espiritual. E Allan Kardec, ele já compreendia que a família era um importante reduto para o aprimoramento dos seres. Por que ele já trazia esse ensinamento? Porque na família reúne o ambiente propício para o aconchego, refúgio, ensinamentos básicos para a vida e tantos outros. O Espírito da Verdade, na pergunta 697 no Livro dos Espíritos, pergunta o seguinte: está na lei da natureza ou somente na lei humana a indissolubilidade absoluta do casamento? E qual foi a resposta? É uma lei humana muito contrária à da natureza, mas os homens podem modificar suas leis, só as da natureza são imutáveis. Vejam, Deus une os seres na sua forma mais pura, ou seja, pelo sentimento de coração para coração. A esta união ninguém deve interferir por ciúmes ou inveja. Quando vemos um casal feliz, desejamos para nós aquela felicidade. Isso é natural. Então, para conseguir isso, acreditamos que necessitamos nos relacionar com aquela pessoa. Assim, desejamos para nosso cônjuge uma daquelas pessoas. A harmonia existe porque aquelas almas se completam. Qualquer uma delas com outra pessoa, a harmonia já não seria a mesma e a felicidade teria uma intensidade menor. Precisamos entender, irmãos, que para termos a felicidade semelhante a um outro casal, não é necessário destruirmos a união do casal,
mas tão somente atingir o mesmo nível de harmonização. Aquele casal que já não acalenta mais sentimentos um pelo outro, manter este convívio em casos extremos, precisamos atentar, porque isso pode acarretar males maiores. A separação verdadeira já ocorreu em seus sentimentos. A separação de corpos não será mais que uma oficialização para a sociedade. Na visão espírita, o casamento ele pode ser entendido sobre as seguintes reflexões. Temos um casamento casual. Seria o primeiro encontro de duas criaturas. Dessa espécie de casamento tem o casal conseguido levar uma satisfatória relação conjugal. Outros casais, não se adaptando e não suportando as desavenças, separam-se. Sem dúvida, em próxima vida terrena, reencontram-se para uma reconciliação. Aí temos as ligações provatórias. É quando acontece o reencontro de espíritos de diferentes graus de adiantamento espiritual, que no passado desentenderam-se, por isso voltam a encarnar para superar as provas que foram submetidas, né? E, claro, sempre com o objetivo de progresso. Temos também as uniões expiatórias, que acontece quando em vidas anteriores marido e mulher erraram muito. Aí eles reencarnam em novo lar para corrigirem os erros cometidos. Este é um casamento de resgate. Aí temos a união sacrificial. É uma união de um espírito um tanto evoluído com outro menos evoluído, com o fim de auxiliá-lo a progredir. Temos ainda os relacionamentos afins entre espíritos evoluídos com sentimentos elevados, que se amam verdadeiramente. São corações afetuosos que, juntos com o objetivo supremo, para aliados, eles, junto com os seus objetivos supremos, eles buscam juntos se adiantarem espiritualmente, né? Não sabemos, irmãos, em qual categoria nos achamos. Ou vocês, alguém conseguiu se encontrar em alguma dessas categorias? Não precisamos, na verdade, saber em qual categoria nos achamos. Precisamos saber que não existe o acaso e que nenhum de nós se acha sob o mesmo teto por mera casualidade. Deus permite nas famílias encarnações de espíritos antipáticos ou estranhos com o duplo fim de servir de prova a uns e de avanço aos outros. Os bons têm campo de trabalho. Os maus se melhoram pouco a pouco com os cuidados que recebem. Seu caráter se modifica, os hábitos se melhoram, as antipatias vão desaparecendo. Enquanto marido e mulher não forem curados moralmente, as discórdias conjugais reinarão soberanas. Os espíritos trevosos facilmente atuarão com perversidade, separando casais, prejudicando os filhos já desorientados e mal educados. Precisamos atentar, irmãos, que nós nos conectamos a outros espíritos encarnados ou desencarnados pela nossa sintonia,
pela nossa vibração. Nós somos antena, somos o que pensamos. Eu costumo dizer que fisicamente somos o que comemos e espiritualmente somos o que pensamos. Então, gente, o lar, se nós nos aprofundarmos em estudos das literaturas de André Luiz, nós vamos aprender que o lar, ele existe para ser harmonioso. Ele existe, ele é um reduto de aprendizado. Ele é um reduto de crescimento. Porém, conforme a vibração, a sintonia, nós podemos estar atraindo caos para o nosso lar, né? Chico, através de Emmanuel, no livro Roteiro, ele diz que é no mundo mental que se processa a gênese de todos os trabalhos da comunhão e do espírito. Então, nós somos responsáveis diretos pela harmonia do nosso lar. Nós precisamos cuidar do que entra e do que sai no nosso lar. O amor é fonte de salvação e o melhor remédio para qualquer tipo de doença, seja ela, gente, material ou espiritual. E sabemos também que o primeiro passo do cristão é cultivar a paz e o amor em casa. O coração é único, logo todas as atividades devem retirar forças do âmago do ser, trazendo ponto de equilíbrio para enfrentar os problemas e as vicissitudes que a vida nos traz. E o lar é a base para que se sinta, para que cada um de nós tenha segurança para prosseguir em qualquer tarefa. Os núcleos familiares são os alicerces do bem, os alicerces das formações de espíritos melhores. É a nossa primeira escola. Quando casamos, gente, após a festança e tudo isso, nós, após toda aquela euforia, né, as coisas vão se apaziguando e nós precisamos focar no dia a dia. E o Espiritismo tem uma grande contribuição em favor da estabilidade matrimonial, porque ele nos mostra que, a par dos imperativos da natureza, defrontamos-nos no casamento com o desafio da convivência, que faz parte do nosso aprendizado como espíritos eternos. Além da eliminação das arestas produzidas pela nossa própria inferioridade, a vida em família é também um ponto de referência que nos ajuda a manter o contato com a nossa realidade. As pessoas de nosso convívio apontam nossas falhas, e isso é nos ajudar a nos melhorar e nos corrigir
de todos os desvios de conduta que temos. Só o amor-paixão, o amor impulsivo, sexual, é instantâneo, irmãos. O amor de verdade, o amor-sentimento, é um projeto para a vida toda. E é para vingar, para frutificar. E para que isso aconteça, para que vingue, para que frutifique, precisa de empenho diligente das duas pessoas. Que podemos dizer que as pessoas podem ter algumas afinidades, mas essencialmente são diferentes em múltiplos aspectos: biológico, psicológico, cultural, intelectual, emocional e aí afora. Os cônjuges, em sua grande parte, não percebem que nessa associação conjugal, podemos dizer assim, então nessa associação uma alma não se funde à outra. Assim permanecerá cada qual com seus gostos, seus desgostos pelo caminho. Casar, irmãos, quer dizer adaptar-se ou ajustar-se. Casar é ter os mesmos ideais, as mesmas preocupações, os mesmos sentimentos e as mesmas aspirações. Se não há esse entendimento e a convivência vai mal, os cônjuges responsáveis que pensam nos filhos concordam que é preciso tentar salvar o casamento. É ou não é? Aí recorrem à religião, a psicólogo, amigos, conselheiros matrimoniais. Irmãos, é preciso praticar a caridade no lar para salvar um casamento. O que salva um casamento é caridade. A meditação, a oração em conjunto, o evangelho no lar, a procura do bem em toda parte. Essas atitudes, sim, auxiliarão a paz no lar. Por quê? Porque essas atitudes estão trazendo a responsabilidade da solução para o cônjuge. Não está sendo terceirizado. Não é a religião que vai salvar o casamento, os psicólogos, os amigos, os conselheiros que vão falar a palavra certa, a coisa certa para endireitar ele ou ela. É cada um de nós exercitando a humildade, exercitando a resignação, a compreensão, gente. Quando casamos, a gente não leva para casa o marido dos nossos sonhos, a esposa dos nossos sonhos. Pensemos que o casamento nada mais é que a aquisição de um kit, né? Se vivemos no planeta Terra, que é um planeta até então de provas e expiações, que grau de evolução estamos nós todos aqui? É entre nós que estamos nos relacionando, né? E aí precisa trazer a responsabilidade para nós. Não é o outro que tem que se melhorar. Eu tenho que me melhorar. Já disseram há muito tempo os espíritos superiores que nós não temos o poder de mudar ninguém. Nós só temos o poder de mudar a nós. E quando nós conseguimos uma transformação interior, o mundo à nossa volta muda. Então, não vamos terceirizar a responsabilidade das soluções, né? Podemos dizer, irmãos, que manutenção de casamento, que casamento é uma ginástica diária, onde os principais exercícios são perdão, tolerância, atenção,
respeito e renúncia. Precisamos estar preparados para estes exercícios diários, para essas rotinas, a partir do momento que nós decidirmos dividir o nosso dia com alguém. O perdão é o treino da compreensão. Se procurarmos compreender o familiar sem o vinagre da crítica, identificaremos em seus momentos menos felizes a simples exteriorização de conflitos íntimos em que se debate. E aí, se a gente for caridoso e nos permitir essa visão, nós não vamos nos magoar. A tolerância é um treino de aceitação. Cada ser humano está numa faixa de evolução. Irmãos, nós não podemos exigir mais do que tem para dar. E ninguém é intrinsecamente mal. É preciso lembrar ainda que as pessoas tendem a comportar-se da maneira como as vemos. Estar sempre apontando defeitos é a melhor maneira de fazê-las crescer. Identificar pequenas virtudes é uma forma de desenvolvê-las. Mas de que forma? Com amor, com tolerância, com a aceitação, não com o objetivo de dizer, de apontar, de criticar. Você está errado, isso não é assim, isso é assado, tá? E a atenção, irmãos, é o treino do diálogo. Quando os componentes de uma família perdem o gosto pela conversa, a afetividade logo vai embora, deixa o lar. É preciso saber ouvir, dar atenção ao que dizem os familiares e principalmente reconhecer que nos momentos de divergência eles podem estar com razão. Aí tem um ponto. Precisamos resgatar os almoços em família, os jantares, o café da manhã, pelo menos uma refeição. A gente vê hoje famílias que vivem no mesmo teto, mas são os que menos se encontram durante a semana. E o mais curioso, todos estão em casa no horário do almoço. Só que um quer almoçar no quarto, outro quer almoçar na sala, outro quer almoçar na frente do computador. Gente, pai e mãe são as bússolas de uma família. Pai e mãe têm a obrigação de exigir uma reunião de família por dia. Um almoço, um jantar, um café da manhã. Começa aí a união. Começa aí o valor e a importância da agregação familiar. Tudo isso, porém, com respeito, né? Porque o respeito, ele é o treino da educação. E é grande o número dos lares onde as pessoas discutem, brigam, xingam-se e até se agridem, gerando uma atmosfera psíquica irrespirável, que torna todos nervosos, infelizes. Se olhássemos esse cenário com os olhos do espírito, nós enxergaríamos uma névoa densa, nós enxergaríamos limbos nas paredes, nós enxergaríamos formas, pensamentos sugando ao redor, um ambiente de pouca respiração. Nós enxergaríamos irmãos desencarnados, menos evoluídos, sugando através dos nossos centros de energia tudo o que pudessem. E quem
criou este ambiente aterrorizante que os olhos da carne não veem, mas os olhos do Espírito sentem, veem e sabem. Nós, irmãos, nós, com nosso pensamento, com nossa vibração, com nossas atitudes. Ai, irmãos, o problema é falta de autoeducação. A disciplina das emoções. Reconhecendo que sem respeito pelos outros, nós caímos aonde? Obviamente que na agressividade. Precisamos, dentro do lar também, aprender uma outra lição, que a renúncia, ela é o treino da doação. Há algo de fundamental para nós, sem o que nossa alma vai definhar, gente. Sabe como é que esse algo se chama? Ele tem 4 letras, começa com A, termina com R. É o amor. O amor que Cristo teve que vir fisicamente aqui nos provar e que nós não entendemos a lição. Quantos lares estariam ajustados e felizes? Quantas separações jamais seriam cogitadas se num relacionamento familiar, pais e filhos, marido e mulher, irmãos e irmãs transmitissem o carinho com mais frequência? Aqueles que habitam sobre o mesmo teto, que simplesmente dissesse, sabe, eu gosto de você, obrigado por ser meu irmão, desculpe as minhas intemperanças. Há muitas maneiras de dizer isso, gente. Nós precisamos também ser criativos. Se, no primeiro momento, a nossa dificuldade é falar, nós podemos usar um bilhete sincero. Nós podemos não ter atritos e não nos xingar, mas não distribuir gestos de carinho. Então é importante a lembrança de uma data, é importante um elogio sincero, o reconhecimento de um benefício, uma saudação alegre, um bom dia gostoso, um sorriso amoroso. A brincadeira amiga, fazer um prato mais caprichado, ter um diálogo fraterno, perguntar para o filho como é que foi o dia do colégio, ter um toque carinhoso, irmãos. Tudo isso diz na eloquência do gesto que gostamos do familiar, tá? Não há nada mais importante em favor da harmonia doméstica. E, para tanto, é preciso que nós aprendamos a renunciar. Renunciar à imposição agressiva dos nossos desejos, renunciar às reclamações e cobranças ácidas, renunciar às críticas ferinas, renunciar ao mutismo e à cara amarrada, né, quando nos contrariam, renunciar, enfim, a nós mesmos, vendo naqueles aos quais a sabedoria divina colocou em nosso caminho a gloriosa oportunidade de trabalhar com Deus na edificação dos corações e recebermos em nosso lar o salário da paz. Irmãos, com semelhantes exercícios em torno da caridade, nós vamos descobrir no lar afinidades novas, motivações renovadas, afetos insuspeitados, a garantir uma vida familiar saudável, uma vida familiar feliz. O lar é o laboratório de experiências nobres
em busca de avanços morais e de avanços espirituais, onde os seres se depuram em preparo para realizações mais elevadas nos domínios do nosso Pai Criador amoroso. Treinamos na família menor, habilitando-nos para serviço à família maior, que constitui a humanidade inteira. Emmanuel nos diz: a felicidade existe sim, porém, para usufruí-la no outro mundo, precisamos aqui na Terra admitir que ninguém pode ser realmente feliz sem fazer a felicidade alheia no caminho que avança. Então, queridos irmãos e amigos, conectados na Casa Virtual Luz Espírita, nós todos unos nessa sintonia de busca de melhora espiritual, deixo vocês hoje com essa mensagem, que é a mensagem de amor à família. Que nossa missão, partindo daqui, seja humildemente nos olhar e nos perguntar: o que mais eu posso fazer para melhorar a harmonia da minha família, do meu casamento? Finalizando o nosso Evangelho do Lar de hoje, queremos deixar aqui na Casa Virtual Luz Espírita o pedido de vibração, de sintonização. Pedimos amorosamente que todos os irmãos que participam do nosso Evangelho no Lar dobrem suas orações, dobrem suas vibrações diariamente, que nelas sejam incluídas todos os suicidas, todo o universo, toda a Terra, especialmente a nós mesmos, né? E lembro também que nós temos às segundas-feiras, às 21 horas, a irradiação fraterna, aonde através do site vocês podem fazer as solicitações de vibrações, enviando um e-mail com algumas informações que estão colocadas no site para irradiaçãofraterna@cavile.com.br. Vocês podem colocar os nomes seus e das pessoas às quais precisamos e devemos, é muito mais do que um precisar, né? Enviar vibrações. Podemos também ter o hábito de, no início do Evangelho no Lar, ter um caderno, um papel, onde anotamos os nomes de quem vamos vibrar. Como somos o que pensamos e atraímos conforme nossa vibração, deixamos aqui o convite para orar e vigiar durante a semana que segue. Vamos orar e vigiar os nossos pensamentos, vamos orar e vigiar por uma terra melhor, por um lar melhor. Chegamos ao momento da nossa oração final. Ensina-nos, Senhor, a amar os nossos semelhantes, a repartir com todos eles o nosso afeto e o nosso carinho. Que vejamos realmente em quem sofre ao nosso lado um irmão nosso. A indiferença é um fardo muito pesado de carregar. Que as nossas mãos se estendam a quem nos estende as suas, à procura das tuas. Quantas vezes não continuamos passando ao largo ante os caídos que nos margeiam a estrada?
queremos imitar o anônimo samaritano da palavra, da parábola que nos contaste. Auxilia-nos a superar a distância que o nosso egoísmo estabeleceu em relação ao próximo. Senhor, queremos conhecer a felicidade de amar e não apenas a de sermos amados. Que assim seja, demos graças a Deus. Pelo Espírito Irmão José, do livro Preces e Orações, psicografia de Carlos Bacelli. Gratos pelo amparo e auxílio recebidos, finalizamos mais um Evangelho no Lar, na casa virtual Luz Espírita. Fiquemos todos com Deus, vigiando nossos pensamentos, atos e palavras. Nos encontramos no próximo Evangelho no Lar, aqui na casa virtual Luz Espírita. A Rádio Cavile apresentou Programa Evangelho no Lar Online, uma produção da equipe Casa Virtual Luz Espírita. Acesse www.cavile.com.br. Aceita a própria vida, buscando melhorá-la. Abraça os que te cercam, doando-lhes auxílio. Se a aprovação chegou, acata-lhes os ensinos. Ser fiel a ti mesmo, serve, segue e não temas, nada exijas, trabalha, não condenes, constrói. Se te aceitas como és, Deus te fará